Olá, olá pessoas! Quem está chegando aqui nesse momento, eu vou colocar aqui, fixar um comentário aqui na live. Essa live sobre yoga e bem-estar. Oi, Carmen, tudo bem? Deixa eu colocar aqui só um comentário, só um minuto. A Lu já tá por aí, já vou te chamar, Lu. Deixa eu só escrever um comentário e fixar aqui. Especialidades do yoga para o bem-estar, que é esse nosso tema aqui. É que se eu não fixo ao comentário, eu já fico perdida. Essa coisa que a gente faz quando é professora, né? A organização. Gente, vou começar? Vamos começar essa live? Vamos! Vou ler um poema, tá bom? Curtinho, do Mário Quintana. Quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. Maravilhoso, né? A gente vai falar sobre salvar um afogado. Não sei se a gente vai salvar um afogado, né? Mas a gente vai conversar. Hoje eu vou convidar a Luciana aqui, a Luciana Nobre, minha amiga, para a gente conversar sobre as potencialidades do yoga para o bem-estar dentro desse percurso de lives que eu comecei a fazer desde a semana passada. Sobre terapias integrativas, né? Que eu tô fazendo. Deixa eu achar você aqui, Lu, peraí. Luciana, achei. E... Tudo bem? Tá me... Tudo bom, deixa eu ver aqui. Agora sim. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Ai, que bom ter você aqui, Lu. A gente vai começar essa conversa sobre yoga, né? Yoga, pensar as potencialidades do yoga para o bem-estar. E eu queria falar para quem está assistindo, né, que eu estou fazendo essa série de lives, porque eu trabalho com alunas, mas eu também trabalho com as terapias integrativas, e aí estou trazendo várias possibilidades de olhar para a saúde integrativa, né? Então, eu convidei algumas pessoas, acho que deu uma travada ali, ou será que então, eu convidei algumas pessoas, tá? E a Lu tá aqui para falar de yoga. E também no final, se ficar aqui até o final da live, eu vou contar também algumas novidades. Tem surpresa no final, tá bom? Lu, Sim, antes de eu começar a te perguntar umas coisas, se apresenta aí pro pessoal. sim, vou me apresentar. Bom, obrigada pelo convite, Val. A gente já tá mirabolando coisas juntas, né? Então, essa conversa foi um desdobramento também, né? Você, nesse poema do início, já deu até um spoiler dos nossos planos. Eu amei, eu amei. Bom, eu sou a Luciana, eu tenho formação no universo das artes, em design gráfico, em artes visuais, trabalho há quase 20 anos na área da arte e educação, mas sempre me acompanhou também um outro universo, né, que é o universo do yoga, o universo das terapias orientais. Eu pratico yoga desde os 13 anos, uma prática que entrou na minha vida porque eu comecei a fazer fono para um problema respiratório, e aí eu fui descobrindo o universo dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, e aí eu me apaixonei. E aí, depois de um tempo, eu quis fazer uma formação para trabalhar como professora de yoga, e já estou aí há bastante tempo nessa jornada.
como professora de yoga. E aí o yoga foi abrindo outras portas, né? Me abriu o universo do yoga para gestantes, porque quando eu fui gestante, há mais de 12 anos atrás, meu filho acabou de fazer 12, então há uns 13 anos atrás, o yoga para gestantes foi super importante para mim, yoga na gestação. Aí o yoga na gestação me abriu um universo da doulagem, né? Então também sou doula. Yoga também me abriu portas para olhar para uma outra forma de medicina, que é o Ayurveda, né, que é a medicina tradicional indiana. Hoje as minhas pesquisas desse universo estão mais pautadas na saúde da mulher, né, no pré-natal, gestação, pós-parto, né? Mas uma coisa foi levando a outra, assim. E é isso. É legal você trazer isso, porque aí a gente já começa a desenrolar essa conversa aqui com essa questão, né, que você falou que o yoga foi te abrindo outros caminhos, outras janelas para outras práticas. Eu estava pesquisando sobre, até por conta dos conteúdos que eu tenho feito de terapias integrativas, né, e aí eu vi que o yoga, ele está pelo SUS. O SUS, ele reconhece algumas práticas integrativas, né? De saúde integrativa. E o yoga é uma delas. E aí eu também queria que você desenrolasse essa história. Se o yoga, ele é uma terapia, ele pode ser considerado uma técnica terapêutica. O que o yoga tem a ver com práticas terapêuticas de saúde integrativa, né? Isso é legal. O yoga ele pode ser considerado uma forma de terapia e tudo depende de como ele é usado, né? Existe a prática de yoga e existe a yoga terapia. A yoga terapia, ela usa recursos do yoga para pensar um processo terapêutico, ou seja, ela tem uma intenção de uma cura específica. Então, tipo, vou usar um exercício respiratório específico para curar tal coisa. Vou usar uma postura específica para curar tal coisa. Vou usar um mudra, que é um posicionamento da mão, para curar tal coisa. Então, a yoga terapia, ela vai colocar uma funcionalidade em cada prática, em cada recurso que a prática oferece. A prática de yoga, ela já olha de um outro jeito. Ela não tem uma funcionalidade específica a cada postura, a cada recurso. Mas ela tem um caráter processual, mesmo quando você não está buscando uma cura específica. Eu estou com um problema... quando você olha livros de yoga terapia, yoga resolve qualquer coisa, gente. Mas assim, sei lá, infecção urinária, sei lá, tem a postura para isso, né? Hemorroida, tem a postura para isso. A prática de yoga comum... Disso, tá? Você está me contando uma novidade muito nova, eu realmente não sabia disso. Tem nos livros de yoga, você olha e você fala, meu Deus, a cura é a salvação, o yoga é a salvação do mundo, sabe? Mas aí, quando você, na prática comum, você não tem um objetivo específico, né? Mas ele vai te dando recursos para você ir construindo um estado de bem-estar, ou nesse processo você vai acompanhando certas coisas que às vezes você nem percebia em você, e você fala, nossa, eu estou muito mais assim, muito mais assado. Então essa processualidade, essa característica do yoga de prática, yoga é uma prática, exige uma frequência, exige um processo de autoobservação, tanto durante quanto nesse processo, nesse caminho, na continuidade. Isso também é muito característico de processos terapêuticos, né? Então, é nesse sentido que existe essa diferença da yoga terapia e da prática de yoga, mas que mesmo a prática de yoga tem aí essas características muito similares a processos terapêuticos, né? A gente pode pensar, eu pratiquei yoga um tempo, hoje em dia não mais, porque eu tenho questões de saúde, mandaram fazer cardio, mas enfim, eu ainda faço muito alongamento, e nos alongamentos eu uso algumas posições de yoga, porque ficou comigo, né? Muito, assim. E tem quando eu estava perguntando para as pessoas, né,
enfim, gostavam de yoga. E mesmo eu vou na academia, né? E na academia tem muita gente inclusive na academia que eu vou não tem yoga, tem aula de alongamento, tem pilates também eu amo. E eu faço alongamento sempre, porque eu realmente gosto dessa prática, apesar de fazer as outras coisas. E aí muita gente fala de yoga, que eu cheguei a perguntar, gente, por que não dá aula de yoga aqui? Podia pôr, né? As pessoas falam que é muito parado, que é muito... Ai, eu não tenho paciência. Yoga é muito leve para mim. Eu acho muito engraçado as pessoas. E aqui, quando eu coloquei nos stories uma pergunta, que, né, se as pessoas praticavam, se elas gostavam de yoga, não lembro de outra pergunta, mas eu coloquei duas opções. Um amo e um... eu gosto de coisa mais pesada. Uma coisa assim, sabe? Sim, Um monte de gente coloca isso, né? E aí eu acho que é um imaginário muito divertido a respeito do que é uma prática física, que eu acho assim, cada pessoa pratica a atividade que se sente mais confortável, porque senão também é uma tortura, né? Mas eu acho engraçado esse imaginário em torno dessas práticas que tem um outro objetivo, talvez. Né? sim. E assim, o que eu sempre falo, gente, yoga tem para todo gosto, porque tem várias linhas de yoga. Eu sou professora de Hatha Yoga e yoga para gestantes. Mas, assim, tem práticas que são muito intensas. Ashtanga é uma linha de yoga que é muito intensa. As pessoas suam, tem que levar toalha, né? Tem a galera do Hot Yoga, que também geralmente é uma prática mais intensa, que está vinculada um pouco ao Vinyasa, ao Ashtanga, mas que são práticas intensas, que não é nem um pouco parado. E mesmo o Hatha Yoga é intenso. Tava com uma gestante que acabou de ter bebê, e aí ela falou assim, e ela fez musculação todos os dias e yoga uma vez por semana. E ela falou, cara, yoga é muito mais intenso que a musculação para ela, né? Então, sem experimentar, não tem muito como afirmar isso, né? Agora, eu acho que tem uma coisa de que a aula pode ser muito adaptada. A aula pode ser incrivelmente, tipo, relaxante, tranquilizante. E tem uma linha que é muito nesse viés, que é o Yin Yoga, o yoga restaurativo. E você pode deixá-la muito intensa. E eu acho que o macete ali do professor, pelo menos no Hatha Yoga, eu vou falar nesse lugar, né? É você conseguir equalizar aí, dentro da presença dos alunos que estão ali, quais são as demandas que cada um apresenta, quais são os interesses que cada um apresenta. E aí também trago essa bagagem da área da educação, né? Que aí a gente está pegando um pouco desse olhar pedagógico, né? Mas eu acho que ainda assim, acho que uma das partes da minha paixão do yoga é isso, ele possibilita isso. Ele possibilita um aluno chegar ali no dia e falar, nossa, hoje eu estou exausto, precisaria de uma coisa mais leve. E aí, na mesma aula, dá para você pegar mais pesado com alguém e dizer, fulano, hoje você faz assim. Dentro das próprias posturas tem múltiplas possibilidades, né? Então, dizer que o yoga é muito parado é tipo, não é bem isso. Ele pode ser parado, se você quiser. Sim, mas acho que também tem a ver com esse imaginário do exercício físico, do esforço, que tem várias posições que é... Gente, vai fazer uma posição da vela, eu não consigo mais. Meus 20 anos eu fazia, hoje em dia eu não faço mais. Mas acho que tem uma coisa dessa correria do Ocidente. Então, parece que o esforço, ele é muito ligado à corrida, ele é muito ligado a levantar peso, porque é um lugar muito ocidental para o corpo. Sim. E o yoga tem uma coisa que ele não é uma prática só física, né? A gente chama que é uma prática psicofísica. Porque você vai trabalhando dentro do aspecto do corpo, você vai trabalhando junto, por exemplo, com a respiração, isso vai chegando no aspecto da mente. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo que assim, a hora que você realmente está no yoga, é a hora que você montou a postura, você encontrou ali seu ponto de conforto, e aí você inspira profundo e solta o ar. Na hora que você solta o ar, você pode soltar a musculatura. Tem algumas posturas que não dá, que são as posturas de força, mas em geral,
você vai e solta a musculatura. Aí é uma hora que você, é um termo que eu uso também, que é a hora que você incorporou. Aí na hora que você incorporou, aí você está de fato na postura, você está de fato no asana. E aí você pode até ter lá um jogo mental, tipo, tô confortável ou não tô, o que eu preciso fazer para melhorar, enfim, mas que você pelo menos se entrega ali aquilo de verdade, né? Aquilo que você está fazendo. E tem eu acho que também tem essa questão porque o yoga, o Hatha Yoga, que é o que eu mais, eu já fiz algumas outras modalidades que tinha muito movimento, eu gostei mais do Hatha Yoga, porque eu gosto dessa coisa vamos ficar uns 2 minutos nessa posição, assim, né, uma posição de força, eu gosto dessa outra parte, né, desse momento meditativo, porque tem uma questão meditativa, né, nas posições, mas Sim. eu acho que tem um olhar, um olhar ocidental mesmo, generalizando, né, para a atividade física, porque qualquer atividade física, eu entendo se você faz uma atividade física que você gosta, que seja musculação, que seja dançar, enfim, né, ela é benéfica para a saúde. Né? Só que a gente tem muito essa questão do resultado. Então, parece, quando a gente pensa em corpo saudável, parece muito a ideia do corpo magro, né? Esse corpo saudável, que no Ocidente ele é muito relacionado à ideia do corpo magro, e o corpo magro é aquele corpo que faz atividade aeróbica, que faz musculação, né? Aquela coisa de academia e tal. Que eu faço também, né? Mas tem esse olhar, eu acho bem interessante quando eu vou na academia, as pessoas estão fazendo exercício mexendo no celular. Particularmente, eu acho esquisito, porque ainda que eu vou ficar levantando peso, porque eu faço, né? Eu estou nesse momento prestando atenção no corpo, sabe? Exato. Tem essa questão. Agora, aí eu já te emendo numa questão que é essa relação, talvez diferente, pensando numa filosofia mais oriental, desse corpo. Que corpo é esse? Né? A gente meio que lançou esse assunto, né? Que corpo é esse que é o corpo do yogi? É yogi, a pessoa que faz yogi? O yogi ou a yogini. É isso, se você vai buscar, geralmente o corpo que aparece é o corpo magro, o corpo flexível, e não é o corpo que precisa ser para o yoga, né? Qualquer um pode fazer o yoga, e acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando antes. É uma prática muito adaptável. E aí eu até te falei, né? Eu nem sei se adaptável é a palavra, porque está na própria essência do yoga essa coisa de ele ter múltiplas possibilidades, então ele ser possível para qualquer pessoa, né? Tem algumas, como é que eu vou chamar? Ativistas, talvez, que têm conseguido mostrar um pouco mais isso. Uma delas é a Vanjoda, ela tem o projeto Yoga para Todos, e ela até tem um baralho que eu tenho lá no meu espaço, que mostra pessoas de corpos diversos, inclusive pessoas com amputações, que podem fazer yoga, né? E tem a atleta de peso, que é a Ellen, esqueci o sobrenome dela. Ela vai falando, ela fala sobre corrida, basquete, e do esporte como um bem-estar, assim, né? Como não só o yoga, porque o yoga é muito visto relacionado ao bem-estar. E aí elas vão falando um pouco das outras práticas, e aí, inclusive, as duas estão estudando educação física agora para quebrar um pouco esse paradigma do que é um corpo saudável, né? Dessa imagem do corpo saudável, para poder disseminar um outro pensamento. Porque eu, por exemplo, não consigo fazer musculação porque eu sinto que eu tô ali, mas é um pensamento meu, tá? Eu tô ali como se eu estivesse alimentando uma ideia de um corpo que esperam de mim, sabe? Tipo, não consigo, eu fico ali me sentindo, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? Ao mesmo tempo, eu consigo reconhecer todos os benefícios que essa prática tem, mas carrega um monte de outra coisa que é super importante de tirar da frente, né? E o yoga ele já ao contrário, já tem essa ligação mais automática com o bem-estar, né? Ao contrário, tiram da atividade pesada, né? E coloca no bem-estar. Mas é isso, acho que assim, na essência do yoga tem
muitas possibilidades, muitas práticas, muitos asanas. Não é uma eu preciso de uma prática adaptada porque a pessoa tá em sobrepeso. Não, não. Está na essência do yoga, né? É a prática que vai se adaptar àquela pessoa, às necessidades dela, às buscas, não é só necessidades físicas, não, às vezes a própria busca que a pessoa tem em relação a essa prática, né? Tem pessoas que estão buscando uma coisa mais energética mesmo com o yoga. Geralmente, assim, uma prática matutina é um pouco mais energética, uma prática noturna é um pouco mais relaxante. Né? Já tem um pouco isso, porque o yoga ele vai pensar um pouco essa relação com o ambiente. Então, por exemplo, se está frio, a gente faz um tipo de respiração. Se está quente, a gente faz outro tipo de respiração. Então, tem uma coisa de você se olhar muito, se interiorizar, mas ao mesmo tempo também estar conectado a esse meio ambiente. Eu dava aula para uma empresa que era online durante a pandemia. E era tudo no Brasil inteiro. Aí eu planejava, estava frio, eu estava assim, planejar, eu vou fazer aquele exercício respiratório, vou fazer aquele pranayama. Aí entrava, metade estava no Recife de alcinha, pingando. Aí eu, tipo, o que eu vou fazer, né? Tipo, tem algumas práticas mais neutras também, né? Então eu recorria a esses recursos, né? Mas eu acho que o yoga está começando a ser disseminado como essa prática, pelo menos aqui no Brasil, né? Que é acolhedora, que está vinculada a esse outro ideal de prática. Que aí a gente pode encaixar dentro dos exercícios, vamos dizer assim. Mas também, né? E está começando a ter essa visão, porque senão você vai olhar lá a cultura visual do yoga é magra, flexível, branca, né? Tudo isso. Feminina, nesse caso as mulheres são maioria, né? Quase sempre feminina, que no meu imaginário, o yoga é um cara sentado numa postura com as pernas cruzadas e é sempre um cara na minha cabeça. Mas se você vai buscar no Google, a maioria são mulheres e nas escolas de yoga a maioria são mulheres. Tem um pouco isso, assim. Mas que eu acho que tem a ver com essa coisa desse exercício que é visto como um exercício leve. Entendeu? Eu falo para quem acha que yoga é leve é porque não fez. Vai fazer, depois você me conta. Mas tem uma questão que eu acho que é relacionada ao yoga e às práticas orientais. Eu achei muito legal essa coisa que você falar, né? De pensar de manhã é um tipo de prática, à noite, porque tem essa questão da integração do ser humano com o ambiente, né? Então, eu acho que daquela proposta de pensar o yoga como bem-estar, o yoga como uma prática de saúde integrativa, tem isso de a gente olhar que o integrativo é a minha saúde, meu físico, meu mental, meu psíquico, enfim, mas também o todo, né? Eu não estou deslocada, não estou descolada do todo. Isso eu acho que o integrativo está nesse lugar, né? Eu me relaciono com o todo. Né? Tá, sim. E já que a gente falou dos corpos, de todos os corpos que são possíveis fazer yoga, tinha uma outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que tem um pouco a ver com isso. A pessoa, existe muito esse imaginário, porque uma das práticas de yoga, eu fiz Hatha Yoga também muito tempo, então eu lembro que tinha os exercícios de força, os de respiração, tinha uma parte de meditação e tal. Eu não lembro direito todas as práticas, né? Mas era meio nesse lugar. E eu lembro até que o professor falava assim, no relaxamento para você tá bom, né? Você precisa treinar a respiração. Muito fácil relaxar. Relaxa dois palitos, assim, meditar. E aí também tem esse imaginário que a pessoa foi até a Irlei. Eu joguei hoje no fim da tarde uma caixinha de pergunta para quem não pudesse estar na live ao vivo, fosse ver gravado, fazer uma pergunta. E aí a Irleide, que é uma amiga minha, ela perguntou que se o yoga deixa a pessoa calma. E aí eu fiquei pensando isso, porque existe muito. Eu, quando falo em meditação, que às vezes eu faço umas lives ou uns vídeos para falar de meditação, ou quando eu falo de meditação com minhas clientes, né?
tem gente, na hora, vira e fala assim, não consigo, eu sou muito agitada, eu não consigo meditar, eu sou... As pessoas têm um imaginário sobre o que é meditar também, que eu acho engraçado, mas ele também tem esse imaginário que a pessoa que medita, a pessoa que faz yoga, é uma pessoa zen. Sim. Não, tem de tudo, né? Assim, e aí a gente até fala assim, geralmente essas pessoas que o corpo está pedindo, né? Já rejeita, né? Essas práticas. Também, a gente estava falando dos estereótipos, outro estereótipo é esse, né? Da pessoa que é calma, que é tranquila, que é pacífica. E aí tem uma conexão que eu vejo muito equivocada de pacífico e passivo também. E aí tem uma relação com essa coisa do parado, né? Uhum. Mas você falou de gerar calma, né? Isso você falou, né? Eu acho que tem como um benefício imediato, assim, né? Porque só de você parar, olhar para a respiração, um processo que está absolutamente automático, aquilo que te mantém vivo, mas está absolutamente automático, né? Isso te traz um outro lugar, te põe num outro lugar, assim. E outra coisa que eu super acho lindo do yoga, que é você tá numa condição onde você para olhar para você, para estar com você e consegue te apartar de todos os outros, de todo outro arcabouço social, assim. Então ali você abre mão dos seus papéis sociais, ali no momento da prática você é só você. Você não é mãe, você não é professora, você não é quando você está como praticante, né? Você não é ali a sua profissão, você é você com você. E isso é um exercício. Até porque a gente falou do processo, né? Não é tão simples assim você abrir mão desses papéis, né? Não mesmo. E aí você se isolar, né? Um pouco para estar dentro de si. E aí, uma época eu estava fazendo muitos estudos para tentar conectar um pouco yoga com a dança, yoga com o brincar, e eu achei uma fala da Lídia Ortélio, que eu gosto muito, que ela fala sobre o brincar e esse papel do abrir mão dos papéis sociais. Ela fala, quando a gente está brincando de roda, a gente está ali, mão na mão, a gente ali é um elo, não é mais todos esses papéis sociais. E aí, quando a gente solta a mão, quando a gente deixa de ser parte da roda, aí a gente volta a pensar na conta, no texto que tem que escrever, né? Ela fala isso. E eu senti um pouco isso. O momento da meditação, lembrei disso por causa disso. O momento da meditação é um momento que, quando a gente está começando a praticar, é um momento que, ao contrário, vem todos esses pensamentos, vem a conta, vem tudo isso que você, tipo, a lista do mercado que vai fazer depois, E aí tem um livro que eu até tô procurando, que tem um infográfico, assim, que mostra, tipo, o pensamento que vem e fica aqui, e o pensamento que vem e passa. Então, tipo assim, a mente não é vazia no momento da meditação, né? A mente é tipo, pensei, ok, isso é depois, agora eu tô aqui. Pensei, tipo... E aí, à medida que você vai praticando, isso aqui não chega mais, assim. Você começa... Ou se chega, tipo, ok. Você começa a priorizar o pensamento mesmo, sabe? O que tem importância para esse momento agora? Eu nem sou dona de casa, não preciso pensar numa lista de mercado, né? Inclusive, eu conversei esses dias com uma aluna que ela falou assim, nossa, durante o relaxamento me veio tanto uma coisa... Era uma situação, ela estava encerrando um trabalho, em que ela fez o encerramento, ok, muito obrigada, mas que durante ali o relaxamento veio um sentimento de gratidão muito forte sobre tudo que ela tinha vivido, e ela falou, nossa, eu fiquei com vontade de sair daqui, escrever para a pessoa e agradecer. Aí ela falou assim, e engraçado que ela tinha há um tempo, ela pratica comigo há bastante tempo, há um tempo atrás ela falou, que tipo de pensamento pode ter no momento do relaxamento? E aí eu falei, ó, você está respondendo, esse é um tipo de pensamento que pode ter, não é que pode ter, ele nasce do momento que você está com você de verdade. Ela estava com aquilo,
né? Ela não ficou matutando aquilo, ela estava com aquilo em outro lugar. E aí aquilo veio, mas já veio assim, com esse sentimento, tipo, nossa, eu preciso... Nossa, ela sentiu essa coisa da gratidão. E aí outra coisa que é do sentir, eu senti muito isso uma fase, tem uma aluna que também tem isso, ela durante esses momentos de meditação, ela sente alguns pontos do corpo pulsar. Então eu tinha uma coisa que pulsava aqui, que chegava a ficar vermelho aqui, durante esses momentos mais meditativos. Mas isso depois de uma prática de yoga. Por quê? Durante a prática de yoga, a gente como professor, pensa numa ordenação, tem toda uma lógica. Tem uma lógica que é, eu uso muito, esforço, relaxamento, esforço, relaxamento. E tem uma lógica também de uma ordenação energética. Estou ativando essas regiões, estou ativando essas. E uma postura invertida, por exemplo, que você falou da vela, leva muita energia ativa, muita energia daqui. E aí você medita em seguida, ou seja, faz o relaxamento em seguida, isso aqui está ativado. Né? Então tem uma lógica que envolve, está por trás aí, que estrutura a aula mesmo, né? É legal você falou, porque eu fiz aula, que inclusive eu acho que coincidentemente, para quem não conhece, para quem está chegando agora, está passando várias pessoas aqui na live, eu e a Lu, a gente se conhece do mundo da arte e educação, né? Mas coincidentemente a gente tem a mesma, quer dizer, ela é professora de yoga, eu não sou, mas eu tive aula com aquele professor, que eu esqueci o nome dele. Marcos Rojo, Marcos Rojo. Ele mesmo. Escreveu aquele livrinho, né? O que é yoga? Ele foi meu professor. E um dia ele me deu uma metáfora, que é essa história da meditação, né? Porque às vezes eu percebo isso. Eu falo em meditação, a pessoa acha que tem que ir na montanha, no Tibete. Eu falo, não, você consegue meditar lavando louça. Presta atenção. Fazer, né? Você pode estar lavando uma louça e ter essa coisa, não, deixa eu prestar atenção só nesse movimento, né? Fazer assim, enfim. E ele fez a metáfora do aquário, isso é legal também para vocês que estão assistindo. Quando a gente está pensando, pensa num aquário muito balançando, assim, e tem uma luz, sabe luz no aquário? Sim, a luz está lá no fundo ali, a gente vê, imagina essa água balançando, a gente não vê o ponto de luz. O momento da meditação não é que a gente não pensa nada, é isso, o pensamento vem e a gente deixa ele passar, porque naquele momento você é uma pessoa só, né? E aí essa água vai acalmando e a gente consegue ver o ponto de luz. Aí eu falei, gente, que loucura, hein? É sobre isso. Maravilhoso, assim. E aí, você... para quem está passando por aqui, gente, a gente vai falar daqui a pouco do nosso projeto. Mas tem uma outra coisa que eu queria perguntar. Duas coisas, vou fazer junto, né? Porque você é professora de yoga para gestante. Acho tão legal. Devia ter te conhecido quando eu estava grávida. Ai, gente, eu não consigo imaginar a gestante fazendo yoga. E a Inês Chuene, ela também deixou uma pergunta na caixinha, que ela perguntou a partir de que idade? A gente pode, criança... A partir de que idade uma criança? Você falou que começou com 13, né? Mas que idade uma criança pode começar a fazer yoga? Já respondo, só quero fazer um engate com o que você falou do aquário, que você falou do Marcos Rojo, né? E aí eu me formei com ele, na formação ele também usa muitas metáforas e tal. E aí uma outra metáfora que ele usou com água, que tem a ver com o que a gente estava falando da meditação, é que essa coisa do pensamento que fica... A gente não consegue acalmar uma água de um lago que não fica com aquelas... Quando a gente joga pedra e fica, né, aquelas coisinhas, a gente não consegue tirar isso jogando mais, fazendo mais movimento, jogando mais pedra. A gente tem na contemplação. E aí a coisa, aquelas formas vão sumindo até que o lago fica... Né? Então é de fato contemplar o pensamento e não ficar tipo se martirizando, eu tô pensando em um monte de coisa, não. Contempla, né? Bom, sobre a idade, né? Bom, olha, assim,
Dá para começar em qualquer idade, na verdade. O que eu acho que vai diferenciar é um pouco a consciência do processo, que é o que a gente começou falando, né? Como uma prática assim, vai conseguir realizar posturas, vai conseguir realizar exercícios respiratórios, pranayamas, vai. Mas o que é executar? Qual é o valor da execução? Simplesmente conseguir fazer uma postura? Está praticando yoga? Então tem um pouco isso, porque às vezes as crianças têm lá alguma certa facilidade, né, na execução da postura, mas não tem a relação com a postura, que é se observar, que é conversar consigo mesmo, que é meditar ali na postura, né? Estar se observando com essa característica. Então tem gente que fala, não, isso não seria yoga, né? Mas eu acredito que é. Eu acho que é um processo, uma aprendizagem, né? Então, assim, eu já tive experiências desde bebês, mas aí quando é com bebês, é o baby yoga que se fala, tá muito focado no binômio mãe-bebê ali, né? Geralmente é um yoga pós-parto, algo nesse sentido, né? O bebê não está praticando yoga. Mas, assim, tive experiências a partir de 5, 6 anos. E nesse sentido de, tipo, se observar mesmo, sabe? De ter esse momento de parar, de falar sobre como está se sentindo. Tem muito educador que usa o yoga com criança bem pequena nesse recurso de começar a expor emoções, né? Tem um livrinho que eu adoro, que chama Quietinho como um Sapo, que ela traz vários exemplos de maneiras de conduzir o yoga com crianças bem pequenas. Assim. Tem um que eu gosto muito que ela fala para inspirar, e quando você solta o ar, quando você inspira, você é um macarrão antes de estar cozido. Quando você solta o ar, você é um macarrão depois de cozido. Então, que está solto, que está, né? É a maneira super lúdica que ela encontrou de dizer aquilo que eu tinha dito antes, né? Do momento que você incorpora na postura, né? Então, na verdade, é qualquer idade, assim, a partir de qualquer idade. Porque também tem essa consciência de si, né? Eu acho que é um pensamento, talvez, que uma criança mais velha, vai chegando na adolescência, talvez consiga ter. Mas se a gente parar para pensar que, por exemplo, vamos pensar no balé, as crianças desde pequenininha vão, né, fazer e aprendem a dançar, existe uma consciência corporal, sim, da criança. Exato. Então, no aspecto da execução, super rola. Eu tenho várias alunas que mandam foto dos filhos fazendo, porque especialmente as que estão no processo online até hoje, assim, então, tá em casa fazendo. Então, os filhos vêm, aí, tipo, me manda foto fazendo, manda pra Lu, né? Vê fazer. Então, no aspecto da execução, tranquilo. Consciência corporal, porque a criança, ela faz, né, as posições, ela faz os passos. Sim. Então, talvez seja uma consciência corporal menos racional, talvez. A gente adulto fazendo uma posição, eu, pelo menos, quando estou fazendo uma posição de yoga, né, eu estou meditando, aquele início da meditação que você vai relaxar, eu fico visualizando partes do corpo que estão precisando de relaxar, mando o ar para lá, da respiração. Então, tem uma coisa que é um processo mais racional, né? Talvez a criança tenha um processo que é mais corporal mesmo ali, né? É um outro... Sim. E mesmo os adultos, eu lembro que eu tinha 2 amigas, assim, que praticavam juntas, e aí era muito engraçado, cada uma construía a postura de um jeito absolutamente diferente. E elas já estavam comigo há bastante tempo. Quando eu falava assim, tipo... a gente vai pra postura tal. Uma, ela parecia que, tipo um livro pop-up, que você abre, ela tava na postura. A outra montava passo a passo. São 2 formas de consciência corporal, que não tem melhor ou pior. Mesmo sendo yoga, que a gente sempre pensa numa coisa mais passo a passo. Não, tipo, são formas de consciência corporal diferentes. Né? Então, não necessariamente precisa ter aquilo que a gente falou do estereótipo, né, do yoga. Então, mesmo em adultos, né? Viu, Zi, se você assistir a gravação, qualquer idade, eu ia até bebê,
Ela tem muitos sobrinhos, é uma amiga minha. Ela tem muitos sobrinhos pequenos. Aliás, ela tem sobrinhos de várias idades. Pode mandar fazer yoga. A Julie que estava aí no começo da live, não sei se ela ainda está aí, ela fazia online comigo e aí as filhas começaram a fazer. Ah, oi. Aí elas ficaram tapetinho, elas faziam super, tipo, eu acho que elas estão com 6, 7. Elas faziam super compenetradas, assim. Só que aí tinha mais uma menorzinha de 2, 3. Aí o barraco ficava meio armado, mas ia rolava, sabe? Ela ia na câmera, falava comigo, interagia e, tipo, ela tentava seguir as irmãs, sabe? Eu acho que a dinâmica lá era agitada, mas rolava. E é legal, já que você trouxe esse exemplo, a questão de yoga para gestante que você faz e também no pós-parto. Acho que é legal trazer, porque para quem está chegando, para quem está vendo, a gravação, a Lu ela é professora de yoga, ela tem um espaço, que é uma imersão, né, que eu já marquei aqui. Daqui a pouco a gente fala do nosso projeto, mas ela tem esse trabalho, ela também faz dar aula assim, né, online, mas tem um espaço dela e ela trabalha bastante com gestante, né? Eu acho isso tão legal. Como que é? Essa coisa da gestante, eu estava até reescrevendo um texto esses dias, de um texto que eu até postei aqui no Instagram mesmo. Que uma vez eu dei uma entrevista para uma jornalista e ela falou assim, tem a ver com o que você falou sobre calma. Que ela falou assim, ai, Luciana, eu posso escrever? Ela falou, eu posso escrever que o maior benefício do yoga é um parto mais tranquilo? Do yoga na gestação é um parto mais tranquilo? Aí eu falei, até é um dos resultados da prática de yoga na gestação. Eu recebo muito esse feedback de que teve um parto mais tranquilo, que ela usou recursos da respiração, de posturas, durante o trabalho de parto. Eu falei, mas vou te dizer que, para mim, o que eu observo nas mulheres que eu acompanho, seja como professora de yoga ou até como doula mesmo, quando eu ensino algumas práticas específicas de yoga, é da mulher reconhecer o direito ao próprio corpo. Que a gente também estava falando sobre essa coisa de parar e ter direito a si, o momento seu, né, de parar, sair do mundo, né, externo. As mulheres passam a entender que elas têm direito ao próprio corpo. Qual é o seu corpo? Porque, assim, nós mulheres não temos direito ao nosso corpo, né? Todo mundo quer dar pitaco. Né? E aí, na gestação, isso fica muito evidenciado. Especialmente alguns profissionais que têm condutas assim, onde a mulher não tem direito algum de opinião, mesmo que ela tenha estudado, que ela tenha investigado. Então, elas passam a entender um pouco mais o que elas querem. É um momento que é engraçado, porque é uma prática que tem a ver lá com aquele momento, tudo, mas que elas passam a ter uma outra postura em relação à própria gestação, às próprias escolhas que ela vai fazer para o parto dela, para o pós-parto dela, para a gestação dela, né? Mas é muito doido como essa dominação do nosso corpo é totalmente assim, aceitado nesse universo obstétrico. O último parto que eu acompanhei, a gestante, a parturiente, né? No momento que ela está parindo, ela vira parturiente. Ela resolveu tomar uma analgesia. E uma analgesia ali foi muito bem indicada. E aí ela falou para a anestesista, eu quero uma dosagem baixa para eu poder continuar me movimentando durante o trabalho de parto. Ela falou isso porque ela estudou isso, ela foi bem orientada. Diga-se de passagem, eu tinha sido doula dela, estava sendo doula dela, mas assim, ela sabia das escolhas que ela tinha, né? Então ela simplesmente virou e falou para ele, eu gostaria que fosse assim. E aí ele virou para ela e fez assim, relaxa que eu sei fazer meu trabalho. Tipo, ela abriu os olhos assim, tipo, não, cara, tipo, não é que ela não tava confiando nele, ela só tava dizendo que ela sabia o que era melhor para ela e qual era o desejo dela. Ele poderia dizer, olha, no seu caso, infelizmente não vai poder, tô aqui analisando a situação. Não era o caso. Mas assim, olha como tá naturalizado o fato dela não ter a escolha, né? E aí eu fui percebendo isso, que o yoga vai dando para as gestantes um pouco essa consciência corporal numa outra esfera, até política, entende? Tipo, então,
É mais do que bem-estar. A consciência corporal, ela passa por muitos lugares, né? Eu acho que isso de você ter uma consciência... Porque o corpo da mulher é um corpo público, todo mundo... Sim. Até nesse início da nossa live que a gente falou sobre resultado da atividade física, desse imaginário acerca do yoga em relação a outras práticas físicas e tal. Toda vez eu faço academia por uma questão de saúde mesmo, mas muita gente vem e fala assim, nossa, ou você emagreceu como elogio, né? Sempre também não é esse o meu objetivo. Sim. Então, emagreceu como elogio, ou a ideia é sempre de perguntar, mas é emagrecimento? Você quer emagrecer? Sim. Então, se o corpo da mulher é público, o corpo da mulher grávida, gente, eu fiquei grávida, e é todo tipo de pitaco. E da parturiente, né? Eu não tive conhecimento, na verdade, eu tive pré-eclâmpsia, e assim, se a médica virou e falou, precisa ser cesariana. Eu nem procurei se precisava mesmo ou não. Eu até dei uma pesquisada no que era pré-eclâmpsia. Quando eu vi, joguei no Google, sabe? Joga no Google. Tô com dor no dedo do pé. Joga no Google, você vai aumentar o pouco. Então, eu joguei no Google, vi o que era pré-eclâmpsia. Eu falei, ok, entendeu? Eu não tive um outro pensamento. Porque quando a gente está grávida, a gente tem muitas emoções, né? E muita gente falando no ouvido. Sim. Mas é isso. Eu acho que o yoga ele funciona exatamente para isso, para quietar tantas vozes e aí você começar a ouvir você, sabe? E um pouco isso que aquela minha outra aluna falou, que durante o relaxamento surgiu aquele sentimento. Então ela estava meio anestesiada ali com a situação, tipo, encerrou esse processo, esse trabalho com essa pessoa, tal. E aí quando ela parou, o sentimento veio, a emoção veio, tipo, puxa, esse trabalho foi significativo, nossa, vou entrar em contato com essa pessoa, né? Então o aquietamento também promove uma coisa de transbordar, né? É bem isso. Eu acho que nossa, tá dando 10 para as 8. Você quer encerrar com alguma mensagem aqui sobre o yoga? Não, você já falou tudo que você tinha para falar? Já falei. Mas acho que é bem interessante, que tem assunto para mais live, hein? Essa história do yoga. É muito legal. Tem coisas que você falou aí que eu não sabia. Olha que eu já fui praticante. Gente, quem tá aqui, eu acho que tem que ir lá seguir também quem tá aqui agora ou tá vendo gravado, que eu tô vendo também chegar um monte de mensagem no meu WhatsApp, esse povo tudo tá tentando falar comigo no WhatsApp, se eu tô aqui, né? Quem tá por aqui, a gente segue lá a Lu. Então, a Lu tem esse trabalho como professora de yoga. Você é massoterapeuta também, não é, Lu? Não, eu tenho formação em alguns cursos, assim, com algumas terapias do Ayurveda. E é especificamente a massagem ayurvédica, que eu fiz com mais foco na saúde da mulher, né? Os cursos que eu fiz. Ultimamente tenho atendido até alguns homens, mas mais foco na saúde da mulher mesmo. Tá, é massagem ayurvédica, eu achava que era massoterapia. Então tem né, mas praticamente você atende, né, como doula e como professora, né, de yoga. Isso. E aí, eu, como também trabalho com as terapias integrativas, eu chamei a Lu, falei, Lu, vamos fazer um negócio juntas? E a gente vai fazer um negócio juntas. E a gente já está divulgando, começa sexta-feira da semana que vem. Ainda tem vaga, mas tem pouca vaga. Porque a gente vai montar a gente montou já, que vai começar sexta-feira da semana que vem. É um ciclo de 4 encontros que a gente vai misturar práticas do yoga com biblioterapia, que vocês sabem que eu também trabalho com biblioterapia, né? Então a gente vai usar, a gente dividiu em 4 partes, que é respiração, cabeça, tronco e membros e pele. Isso, e pele, ó. Pele, eu tô ansiosa. Adoro falar de pele.
Vamos praticar yoga para passar a ansiedade. Então, a gente vai fazer, são encontros que vão acontecer sexta-noite, eles têm 2 horas de duração, mais ou menos, onde a gente vai trabalhar com literatura, imagens, né, como nós gostamos das artes, né, para trabalhar questões da biblioterapia. Para quem não sabe o que é biblioterapia, é um trabalho, é uma prática terapêutica também, né, de um olhar para si, de se entender, de se enxergar a partir de textos da literatura, poesia também, dramaturgia. A gente está selecionando alguns para fazer isso, né? O primeiro encontro é sobre respiração e junto com a biblioterapia a gente vai juntar as práticas de yoga, né? Isso é legal. Quer falar, Lu? Eu acho que é isso aí. Cada encontro, então, vai ter esse foco. E aí, tipo, vamos ter a volta selecionando esses textos, essas imagens, estou dando alguns pitacos também. E aí eu fui selecionando do yoga o que mais pode usar está relacionado à respiração, os pranayamas. O que mais está relacionado à cabeça. Então a gente focou um pouco na meditação, mas também vão ter posturas que a cabeça é foco, né? Não necessariamente as invertidas. Quando a gente fala em cabeça, geralmente as pessoas pensam em invertida, mas não só. Porque a cabeça, às vezes, ele é um meio balizador para algumas posturas. Mas quem estiver lá, a gente vai poder experimentar mais. Porque yoga é muito vivencial, né, também. A gente falou um pouco da teoria, mas é muito vivencial. No terceiro encontro é tronco e membros, então a gente vai pensar mais a questão do movimento e de como as partes estruturam as posturas. E a pele vai ter um pouco de yoga, mas também a gente vai inserir coisas de massagem e automassagem. A gente vai encerrar com chave de ouro. Muito bom. E aí também eu vou levar algumas questões, porque a Lu é da Ayurveda, né? Eu tenho algum conhecimento sobre medicina tradicional chinesa também, que aí a gente, com as práticas, vai lidando com processos de autoconhecimento que são bem importantes, lidar com saúde mental, a gente vai propor registros, até para ter um diário. Isso, para as pessoas poderem, para quem participar, poder se ver mesmo, né? Um primeiro encontro, o que reverberou no segundo, às vezes até durante os 15 dias entre os encontros, né? Então a gente vai ter esse mini diário aí também. Vai ser tudo, ó, chama Corpo Texto, a Lu já colocou lá no feed, eu vou colocar amanhã nossa divulgação. Quem é meu amigo, minha amiga já está sabendo também, que eu já mandei pelo WhatsApp. E vai ser bem legal, ainda tem vaga, mas são poucas, tá? Sim, então, porque só tem 8 vagas, algumas já foram preenchidas, então quem tá afim tem que correr mesmo. Olha, porque a gente vai... porque é presencial, é lá no Espaço da Lu, que é perto de qual metrô? Outro dia me perguntaram. 10 minutos do metrô Fradique Coutinho. 10 minutos andando de boa, sabe? Em Pinheiros. Na Fradique Coutinho, entre ali a Cardeal e a Inácio Pereira da Rocha, para quem conhece ali. É bem pertinho, por exemplo, da Livraria da Vila. Então, né? Então Pinheiros, isso aí. Vai ser bem legal, assim, a gente tem essas vagas, que também é o que o espaço comporta e também é o que o processo também, né? Muito mais isso não tem muito sentido, né? Porque não é só o yoga, a gente vai trabalhar, é uma proposta terapêutica mesmo, tá? Então vai ser bem interessante. Me perguntaram, o que levar, né? A gente até colocou na ficha. Eu acho que o que é importante é levar disposição, que eu sempre falo, mas ir com roupas confortáveis, né? Uma roupa que você possa praticar yoga. Quem tiver tapetinho de yoga pode levar, tem lá no espaço também. Mas não precisa nada além disso, assim. Eu acho que, inclusive, essa é uma das belezas do yoga. Não precisa de grandes coisas, assim, né? Leva um caderninho é legal. Eu tô com uma vontade de fazer um caderninho especial, Val. Não sei se vai dar tempo, mas se der. Mas um caderninho legal, Eu pensei nisso, Lu. Eu falei, a gente podia fazer um caderninho. Vamos ver. Depois a gente conversa.
E se vocês Sim. quiserem saber mais informação, manda mensagem tem no card que a gente de divulgação tem nossos telefones, mas também pode mandar no direct também, tá? Que a gente dou mais informação para inscrição nesse processo. Certo? Certo. A Ah, gente encerra então. encerramos. Foi legal. Eu É, acho que bom. falar que é muito bom, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Tá bom? Sim. Então tá É, bom. Ah, obrigada por quem assistiu, quem passou perto rapidinho. E tem gente chegando agora, mas a gente já está saindo. E vai ficar gravado. Então dá para a gente depois divulgar também, mostrar, né? Compartilhar essa live aí. Tá isso bom? aí. Então tá. Ah, Obrigada. obrigada, Val. Adorei. Também. Beijo. 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 Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijos. Tchau.